Já estamos de volta com a nossa revista eletrônica diária para você, sempre levando muitas informações sobre a nossa região amazônica. Aproveita que você está em casa, interaja com a nossa produção ao vivo via Facebook, facebook.com/Amazônia Agora. Lá você deixa suas dicas, dúvidas, sugestões de matérias, entrevistas, assiste ao nosso programa ao vivo na íntegra e também participa das nossas promoções. Você que perdeu alguma dica de moda, beleza, saúde, artesanato, decoração, enfim, tudo que passou aqui pela nossa revista eletrônica, você pode rever no nosso site www.amazonsat.com.br ou então através do nosso canal de vídeos no YouTube, youtube.com/canal Amazonsat. Bom, o estilo burlesco nasceu com os artistas de rua em meados do século XIX e hoje está sendo retratado em exposição de quadros O Burlesco de Mister Rolim, pelo artista Sinésio Rolim. E para falar mais sobre esse assunto, claro que o próprio já está aqui ao meu lado, o autor dessas grandes obras. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Sinésio, como é que surgiu a ideia de trazer esse tema para a sua exposição? Bom, o tema burlesco, eu já vinha pesquisando ele durante os últimos períodos que eu passei na faculdade, do trabalho de pintura. Então, para sair um pouco do trabalho de pesquisa que eu já vinha desenvolvendo, que era de arte sacra, eu queria trabalhar totalmente o inverso. Então, o burlesco como uma arte exagerada, e ele ficou também muito estilizado pela arte sensual, erótica, em especial durante o período dos cabarés, do Moulin Rouge na França. Então eu decidi trabalhar para dar uma distanciada um pouco do trabalho que eu já via fazendo. Bom, e o Sinésio, artista, desde quando trabalha aí com a pintura, com a arte? Então, eu trabalho desde os 12 anos de idade, né, já desenhando, como qualquer criança, aprendendo a desenhar, fazendo garatuchas e desenhando para coleguinhas. Então, a partir disso, me interessei, comecei a fazer alguns cursos, né, me aperfeiçoando, me formei em artes plásticas e aí continuei um trabalho de artes visuais. Bom, eu queria saber quais os materiais que você utiliza nessa exposição e nos seus outros trabalhos. Certo. Nessa exposição, assim como em algumas outras, eu venho trabalhando com materiais reciclados, materiais que a gente tira do lixo, utilizo de um tudo, desde trabalhando com a sustentabilidade, né? Exatamente. Desde areia, papel, tecidos, pedrarias, coisas que remetam a brilho, sabe? Às vezes até uma tampa de latinha serve para colocar numa obra. Então, eu trabalho com tudo, assim, sem preconceito nenhum. E como você mistura tudo isso em uma obra? A gente vai ver algumas imagens aí da sua exposição. Fala um pouquinho pra gente de cada uma, como é que funciona essa mistura, esse conceito aí. Certo, então como nessa exposição, nessa primeira parte do dia 22 de agosto, da qual nós abrimos essa exposição. Foi o lançamento lá no Estação Cultural Artefato. Eu retratei alguns amigos que tinham uma relação com a vida boêmia, vou dizer assim, né? Uns amigos boêmios que também fazem essa relação com o burlesco do Moulin Rouge. Essa exposição toda ela é baseada no artista Henri Toulouse-Lautrec, da qual ele ia para os cabarés e lá ele pintava os seus amigos e deixava exposto no próprio cabaré. Então, como o Estação Cultural Artefato é um espaço interessante e lá foi uma antiga boate de stripper, teve tudo a ver então, casou completamente com o tema, né? Então, essa primeira fase, eu digo assim, eu coloquei algumas dessas personalidades que são amigos meus, da qual o próprio artista Toulouse fazia, e retratei de uma forma mais caricatural, não naturalista, como vocês podem ver na exposição. E falando um pouco sobre o artista no geral, ele precisa fazer algum curso em específico para estar fazendo quadros, pintando? Não necessariamente. Vai de cada um. Mas se o artista, se ele tiver uma busca, um objetivo da qual ele queira fazer o seu trabalho, ele tem que seguir um caminho, ele tem que seguir uma proposta, né? Ele tem que se desafiar e entender do seu próprio trabalho, né? Apesar de que a gente conhece, às vezes, as pessoas que fazem qualquer coisa e se denominam artistas, mas
a gente também tem que respeitar, né? Mas isso a gente avalia e vê no processo de criação de cada um, quando você realmente tem uma marca, né? Bom, porque cada pessoa utiliza uma técnica, sim, né? Exatamente. E você utilizou qual nessa trabalho? Técnica, eu utilizei técnica mista. Basicamente, utilizando acrílica, pintura em acrílica, mas aí eu fiz colagens, né? Eu misturei muita tinta para poder se aderir a esse trabalho. A esse conceito do burlesco. A esse conceito do burlesco. O interessante também que, como eu me baseei no Henri Toulouse-Lautrec, que foi um período do Art Nouveau na pintura mundial, ele trabalhava muito cartazes. Ele fazia cartazes para o próprio Moulin Rouge, dizendo quem se apresentar. Então, como eu pensei assim, quais são os cartazes mais contemporâneos que nós presenciamos? São banners. Então eu recolhi alguns banners que estavam todos no lixo e fiz toda uma camada, né, de preparação para poder receber a pintura e as aplicações. Bom, e falando sobre cartaz e banner, vamos mostrar o da exposição? Ótimo. Trouxe aqui para você ver. Tem uma figura maravilhosa aqui na frente. Aqui você segura embaixo só para o nosso telespectador ver. Fala um pouquinho pra gente, do dia que vai acontecer, onde que está acontecendo, na verdade, a exposição? Então, nós abrimos a estreia da exposição no dia 22 de agosto, na Estação Cultural Artefato, mas vai até dia 26 de setembro. Eu vou fazer o segundo lançamento, porque eu levei alguns quadros, só os quadros de retratos. Nessa próxima, no encerramento, vamos dizer assim, no Artefato, eu vou levar alguns quadros mais sensuais, mais eróticos, da qual o burlesco enfatiza mais, né? Essa arte aqui é do meu amigo Danilo Reis, da qual ele produziu esse cartaz, em realização da nossa produtora Artrup Produções e o apoio do Estação Cultural Artefato. Bom, Rolim, na verdade, o sobrenome faz parte também da exposição. Com certeza. Para finalizar a nossa entrevista, deixa um convite para todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Então eu quero convidar todos os amigos, colegas interessados a prestigiar a exposição que vai estar no Estação Cultural Artefato, de quarta-feira a sábado, de 19 horas à meia-noite. O Estação Cultural ele fica às vezes até 2 horas da manhã, mas aí para quem quiser, até meia-noite a exposição está lá. E dia 26 nós vamos fazer o encerramento com novos quadros e um espetáculo musical também para todos. Muito obrigada pela sua presença. Olha, eu gostei muito de cada foto, cada quadro. Muito interessante essa técnica e eu nunca tinha visto, mas eu gostei muito. Eu que agradeço mais uma vez. Muito obrigado. Bom, e você de casa, não saia daí, porque já a gente volta com mais dicas, informações e entretenimento para você aqui na telinha do Amazon Sat. Até depois do intervalo.